Pois é, nós falamos ainda sobre os times de Campos e o Goytacazes contratou mais um ex-sanjoanense, o Rael, e ficou evidenciado na entrevista que eu tive com Flávio Pinto, que eu fiz aqui pela Terceira Via TV, de que todos eles a gente sabe que vieram para o Goytacazes, todos eles, Rondinelli, Sassá, né, todos eles, Renan, Flávio Pinto, todos vieram para e agora o Rael, também para o Goytacazes, através de Daniel Machado, que foi o presidente do São João da Barra no ano passado, até quase o final do campeonato, e hoje em dia é o diretor de futebol do Goytacazes, é o responsável por... E talvez eu acredito que com esse time, assim o Goytacazes possa realmente fazer uma boa campanha. Eu não vou entrar em detalhes da opinião lá do presidente americano a respeito disso, e até o final, se na metade do campeonato o Goytacazes vai ter dificuldade, não vai conseguir pagar aos jogadores, vai ficar devendo, isso eu não vou entrar em detalhes, né? Agora o Fernando, nessa apresentação de daqui a pouco, lá no ginásio Eduardo Viana, não é? É possível que tenha os jogadores de fora que o americano vá apresentar? Isso ficou acordado, né? Que de 2 a 3 reforços para serem apresentados. Inclusive um deles, o goleiro Adilson, que eu tomei conhecimento que foi para o interior de São Paulo. O americano tentou contratá-lo. Ele ficou de dar uma resposta se vem ou não. Tentou-se também o atacante Ricardo. Que jogou no artilheiro no passado. Exatamente. Já disse que não vem porque assinou um contrato longo com a Portuguesa do Rio, não só para disputar o Campeonato Estadual da 2ª Divisão, como também para disputar a Copa Rio. Mas é possível que na apresentação de hoje o americano venha apresentar algumas novidades. Bom, vamos torcer, né, para que isso aconteça. E os treinamentos com bola começariam ainda essa semana? Sim, o primeiro treino em Outeiro e a partir de terça-feira, no mais tardar na quarta, viagem para Silva Jardim. Muito bem. Houve uma reunião, um arbitral na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, em que o presidente do Vasco tomou lá, como sempre, chega e assume assim a cabeceira da mesa, dos trabalhos e tudo mais, e ele falou que tinha uma proposta para reduzir, pelo menos o campeonato da Série A, para reduzir os ingressos a 50%, preço, valor dos ingressos. E porque, alegando que o número de torcedores no ano passado foi um número muito reduzido, a média de público do campeonato estadual. E apenas Flamengo e Fluminense foram contrários, os demais clubes, inclusive os pequenos e o Botafogo, acompanharam a decisão e prevaleceu essa decisão. Para mim parece que foi durante essas discussões lá e tal, o presidente Rubens Lopes não sentiu-se bem e acabou internado numa clínica lá se não me engano, em Botafogo. E até ontem ele estava internado, e o vice-presidente, né, o Luiz Martinelli, que está respondendo pelo expediente lá na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? Aliás, não é no Botafogo, é na Gávea, que ele está internado numa clínica, o presidente Dr. Rubens Lopes Filho. Né? E só para registrar... Por sinal, é médico. É médico também, né? Eu imaginava que ele fosse ter um advogado. Não, ele é médico e sabe bem como se tratar, né? Com certeza. E o Bauru ontem derrotou, lá em Macaé, derrotou o Macaé por 93-85, mas mesmo assim o Macaé ainda é o 12º colocado, quer dizer, é o último da zona de classificação para a próxima etapa, para o chamado mata-mata da NBB, ou do NBB, o Novo Basquete Brasil. E o Macaé Futebol fez um amistoso com aquele, um time que já jogou aqui, o Atlético Itapimirim, lá de Cachoeiro do Itapimirim, venceu por 3-1, gols de Marquinhos, Aloysio e Laerte, que foi já um belíssimo zagueiro do americano, um grande, excelente Laerte, cobrador de falta. Terça-feira o Macaé faz um amistoso com Boa Vista
e com a Portuguesa no dia 22. Bom, meu caro Fernandinho Antônio, você acha que o Goytacás, com esse time vindo de São João da Barra, esses jogadores, aí eu pergunto a você, como ficaria? Ninguém sabe, não consegue ter contato com o dirigente do São João da Barra, não sabe se está havendo assim, um apoio da prefeitura. O que pode acontecer nisso? Apoio está havendo, sim. Eu acompanhei uma entrevista que foi dada, se não me engano, na Rádio Barra, que é da região de Macaé. Do São João da Barra. Num programa apresentado pelo nosso colega Ricardo Cardoso, Sim. que houve uma redução de investimentos com relação à verba que a prefeitura oferecia. Aliás, como houve uma queda de 20% na distribuição dos royalties, toda prefeitura que apoia o futebol, evidentemente que vai ter que reduzir o mecanismo de oferecer aos clubes que representam as respectivas regiões, correto? Vai haver uma redução no que diz respeito à verba. Inclusive de campo. E Daniel Machado é um cara que eu conheço bem, foi meu colega de banco de escola. Ele, quando veio para o Goytacás, e quando surgiu a notícia de que o Goytacás não iria mais gastar como gastou nos anos anteriores, ele já tinha um orçamento na mão. E esses jogadores não ganham tão bem, mas também não ganham mal. Dentro do orçamento que foi feito, Eu sou acostumado a receber em dia. o Goytacás tem como pagá-los. E pela amizade que o próprio Daniel fez com eles, ficou mais fácil o Daniel contratá-los. O importante nesse momento não é nem a condição financeira que se impõe ao jogador diante daquilo que o clube é capaz de oferecer. O importante é o conjunto, porque Certo. você já vem com uma base que vinha atuando de 2 a 3 anos. Esse, no meu modo de entender, será o grande resultado que o técnico André Pimpolho terá nessa preparação do Goytacás para a disputa do campeonato. Agora, o São João da Barra também, Fernando, disputou campeonatos, vamos dizer, Copa Rio, disputou Sub-20. Poderia já, ou poderiam os seus dirigentes estarem pensando naturalmente em aproveitar esses jogadores agora. Condições tem, pela própria estrutura que foi criada no trabalho aplicado nas divisões de base, dá ao São João da Barra essa condição. De aproveitar a garotada no time de cima. Exatamente. E eu acredito que é o que realmente vai acontecer, né? Você falou aí sobre o goleiro do americano, pode anunciar o Adilson, né? O Adilson. O Adilson, que é um excelente goleiro, mas o Jefferson, que está no Goytacás, também já defendeu o americano. Já, É uma excelente em experiência. 2 temporadas, inclusive em uma temporada ele chegou a ser a revelação do campeonato, em função daquele jogo histórico contra o Fluminense, em que o americano venceu por 2-0, jogando no estádio Proletário, Estação Guilherme da Silveira Filho, onde ele até pênalti pegou. O Jefferson hoje já é um atleta mais experiente, mas naquela época ele era um garoto. Mas ele sempre foi muito responsável, um atleta muito aplicado, já tem uma certa rodagem, atuou em clubes do Rio de Janeiro e até em clubes do futebol brasileiro. Será muito útil ao Goytacás nessa empreitada de disputar o campeonato estadual da 2ª divisão. Pois é, inclusive o Davi tem uma matéria aí, uma entrevista que eu fiz com o Jefferson, que ele inclusive fala que o último time que ele jogou foi a Cabo Friense, inclusive o ídolo da torcida lá. Vamos lá. Depois de Cabo Friense, de brilhar no gol do americano, Jefferson, este ano veste a camisa do Goytacás Futebol Clube e com certeza será um dos destaques do time na Série B deste ano. Jefferson, como é que você se sente ouvindo para o Goytacás, um time que é considerado o time da 5ª maior torcida do estado? É muito importante, né? Como o senhor tinha comentado aí, passei pelo americano, tive boas passagens, americano, Cabo Friense, lá era um dos destaques, né? Graças a Deus, na partida lá eles davam uma lembrancinha, mas dá continuidade ao trabalho aqui e até fazendo o bom, até melhor do que eu tinha feito pelo americano e pelo Cabo Friense. Agora dá continuidade aqui, botar o Goytacás na 1ª divisão, que vai ser muito importante para essa torcida maravilhosa. Pois é, Goytacás 22 anos lutando para voltar à Série A do campeonato estadual
E você fazendo parte de um grupo que, se conseguir isso, com certeza vai ser lembrado a vida inteira pela torcida alvianil. Com certeza, verdade mesmo. Até o Rondinélio falou um pouco lá dentro, lá, com sabedoria também, inteligência, falando também que o sonho dele é botar o time do Goitacazes na primeira, que a idade vai passando, nós queremos jogar pelo menos pelo Goitacazes pela primeira divisão, que ia ser muito importante, mas vamos trabalhar firme e forte aí, independentemente qual goleiro que eu for jogar, vai dar o melhor aí para dar continuidade aí e fechar o gol aí quem for entrar. Muita gente aí também ainda não está sabendo, não se lembra. O último time que você jogou? Cabo Friense. Inclusive eu ia vir para cá, né? Mas só que já tinha dado a minha palavra para Cabo Friense em 2012 para 2013. Aí eu fiquei lá na segunda divisão, conseguimos subir lá para a primeira, que foi muito importante. Aí demos continuidade lá. Você é considerado um excelente goleiro, inclusive por todos os clubes que você passou. Qual teria sido a melhor fase que você considera da sua carreira? Minha melhor fase, apesar que fui campeão lá, né, na Cabo Friense, mas a melhor fase foi no Americano 2009, quando eu fiquei entre os 3 melhores goleiros do estado do Rio, que foi importante demais. Tudo bem, sucesso para você, espero que a gente torce realmente para que você feche esse gol do Goitacazes. Muito obrigado aí, se Deus quiser e Deus quer, Deus vai já estar abençoando já estar empregado primeiramente também. E dá para trabalhar, só trabalhando vai surgir outras oportunidades, outros times, mas primeiro vão dar continuidade aqui para tudo se encaixar perfeitamente. Pois é, nós voltamos então. Vocês ouviram aí o Jefferson, né, goleiraço, que esse ano vai prestar os seus serviços ao Goitacazes Futebol Clube. Mas confirmando que o Americano vai apresentar segunda-feira, hoje é sexta, final de semana, último programa da semana, e o estadual, campeonato estadual, né, Fernando? A imprensa dá a denominação de que é campeonato carioca. Há um erro grave com relação a isso, porque campeonato carioca era naquela época em que disputavam os grandes clubes do Rio de Janeiro. Exato. E clubes como Bom Sucesso, São Cristóvão, Madureira, Olaria. Isso. Aí sim era campeonato carioca. Hoje é campeonato estadual, porque abrange todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Não só a nível de terceira, segunda e primeira. Primeira divisão. Quanto à questão da elaboração de um plano mais acessível de ingresso, a nível de preço, que possa dar uma condição melhor ao torcedor. É importante que haja, de fato, uma redução no preço, porque a federação, ela impõe aos clubes a obrigatoriedade de bancar os borderões. Com certeza. Exigindo, inclusive, que o quadro móvel, o quadro técnico, seja bancado pelos clubes. E não tem essa dela mandar 5 funcionários, não. Ela manda 10, 15 e os clubes têm que bancar, inclusive a arbitragem. Exatamente. Então, na medida em que há esse compromisso dos clubes, cabe também aos clubes ter todo o direito de fazer uma redução no preço do ingresso. Não só para dar uma condição melhor ao torcedor, mas também para se arrecadar mais. Muito bem. Quanto a campeonato, é campeonato do estado do Rio de Janeiro, como diria o saudoso Elvio Santa Fé, né, autor de livros e tudo. Na crônica esportiva também existe muito papagaio de galocha, aquele cara que repete, né, o que outra pessoa fala, né, outro dia é papagaio. Tem gente que usa até a mesma linguagem. A mesma linguagem do que se usa na capital. Se o radialista da capital fala uma coisa, por mais incoerente que seja, é repetido aqui como certo. Bom, vamos encerrando o programa. Um bom final de semana para todos. Vocês que vão aí para as praias da região, cuidado, pisem leve no acelerador. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um abraço e até lá.